Nessa noite, andando por esse caminho introdutório que coloquei, nós vamos tratar do grau 23º. O grau 23º está baseado no texto do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, versículos 16 a 20. Ou melhor, até o 21. Então, versículos 16 ao 21. Eu não vou ler todos os versículos para ganhar tempo, ok? Mas vai estar baseado aí, você pode ler na sua Bíblia e em casa você pode avaliar o que eu vou dizer aqui. Leia depois lá certinho, né? Então eu vou contextualizar para que nós possamos avaliar cada palavra aqui. A temática de hoje é unção, vírgula, poder para a nossa missão. O grau de consciência crística que quero passar nessa noite é: eu só posso cumprir a minha missão como cristão se eu tiver unção de Deus. Não é o meu estudo, não é a minha condição intelectual, financeira, não é o meu sucesso material que faz com que eu cumpra a minha missão. Aliás, se nós formos avaliar a vida de Jesus, o maior de todos os ungidos, por isso é chamado de Jesus o Cristo. Já ensinei para vocês, Jesus o ungido. A palavra Cristo não foi traduzida, não é um sobrenome, é Jesus o Messias, Jesus o Cristo, Jesus o ungido. Então a unção é que faz a diferença na vida do ser humano. Um homem pode conhecer toda a Escritura e ele pode inteirar-se de todo o conceito teológico. Ele pode conhecer todas as filosofias e pode adquirir toda a ciência possível de ele guardar em sua memória. Se ele não tiver a unção de Deus, ele será um escravo do seu intelecto, ele será um escravo de seus sentimentos, ele será um escravo da sua sociedade, ele será um escravo de muitas coisas que eu poderia enumerar aqui, entende? Um escravo psíquico, que é a pior de todas as prisões é aquela que me prende aqui. É a pior de todas. E se eu não tiver unção, eu vou ser prisioneiro da minha psique, dos meus maus pensamentos, das minhas intenções, dos meus desvários, dos meus sentimentos. Tem pessoas que não sofrem com os seus sentimentos, é torturado pelos seus sentimentos. Isaías, no capítulo 10, ele diz que a unção quebra, despedaça o jugo. Se eu recebo a unção de Deus, todo jugo é despedaçado, toda prisão é aberta, todas as amarras são arrebentadas, todas as algemas se abrem. Na unção de Deus, tudo se modifica. E Jesus está iniciando o seu ministério aqui no capítulo 4 de Lucas. Ele está saindo do deserto, da tentação, e ele se dirige para Nazaré, onde moravam seus pais. E ele, ao chegar em Nazaré, no dia de sábado, ele vai à sinagoga, como era o costume dos judeus. Sábado é dia de sinagoga. E Jesus vai até a sinagoga de Nazaré. Lucas capítulo 4, versículos 16. E diz: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E na sinagoga acontecia uma coisa. O padrão era um pouco diferente do nosso aqui. A sinagoga é um lugar de discussão, é um lugar de conversas, é um lugar de questionamentos, perguntas e respostas, certo?
é lido um texto e depois é conversado sobre o texto. Nós aqui, eu venho e falo, vocês ouvem, né? Nós temos que mudar esse padrão, porque sabe, nós temos que criar o padrão da sinagoga e ficar aqui batendo papo mesmo, entende? Às vezes é até tumultuado, porque um faz pergunta atravessada, né? Então, talvez por isso criou-se esse hábito de um fala, os outros ficam ouvindo, mas não é o melhor, não é a melhor condição para uma congregação. O melhor da congregação, mas espera aí, e aquilo ali, e alguém vê alguma coisa diferente dentro do próprio texto, diz, e dá para somar esse negócio aqui? Às vezes aqui temos lá, uma vez ou outra, o Monivaldo me ajuda dali, ou o Jair, ou outro, entendeu? Mas lá nos dias de Jesus, o hábito era exatamente esse. Então Jesus chega no sábado, na sinagoga, estão todos sentados, e ele se põe em pé. Ele se põe em pé, tem o ministrante, o príncipe da sinagoga, e ele pede para fazer a leitura daquele dia. E o príncipe da sinagoga permite Jesus fazer a leitura do texto daquele dia. Não tinha livros como o nosso assim, era um rolo, e era grande. Então tinha que pegar o rolo, e tem todo um cerimonial dentro da sinagoga, porque para pegar o rolo da Torá ou dos profetas, tem todo um ritual, entendeu? Mas ele vai lá, o rolo está colocado sobre a mesa, ele vai desenrolando o livro do profeta, o pergaminho do livro do profeta Isaías, e ele chega e olha, achou, está escrito que ele achou. Não foi nada premeditado, preparou que ia falar aquilo. Não, ele achou. Ele está aqui olhando, e os seus olhos, sabe aquela leitura bíblica que você faz e de repente você lê um texto, para que se acende diante de você? Quantas vezes já fomos consolados por um texto bíblico? Porque ele parece que deu uma luz diferenciada, E aí Jesus chega ali no livro do profeta Isaías e diz que ele achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Peraí, já vou continuar a leitura. O Espírito ou sopro, a palavra Espírito já expliquei para vocês que pode se tratar de sopro, ruá, sopro. O sopro do Todo-Poderoso está sobre mim. E aí, ele investiu em mim. A palavra unção aqui significa revestir ou investir de autoridade, de poder. Quando o profeta Isaías, lá no capítulo 10, fala que a unção quebra o jugo, ou todo jugo é quebrado pela unção, ele está dizendo que o poder de Deus, a autoridade de Deus, despedaça o jugo, as amarras. Um exemplo disso nós temos em Atos dos Apóstolos, quando prenderam Pedro injustamente, e a igreja, na casa da irmã Maria, orava pelo Pedro, porque Herodes já tinha matado Tiago e viu que isso agradou os judeus, e a igreja entendeu que agora eles iam matar Pedro também, e a igreja vai orar, se reúne, e oração unânime, oração em união, é poderosa. Tiago escreve e ele diz: muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Quando um homem, uma mulher justo, resolve falar com Deus, a sua oração tem muito poder. A sua oração não pode tudo, mas pode muito. Por que não pode tudo? Porque nem tudo é da vontade de Deus. Mas ela pode muito. Ela pode trazer milagres, poderes extraordinários, em modificações sobre as vidas aqui na terra, sobre situações. Elias orou e não choveu por 3 anos e meio nas terras de Israel, e depois orou de novo
e num dia ensolarado, com uma nuvem tamanho da mão de um homem, Deus mandou muita chuva após a oração de Elias. Muitos homens de Deus oraram e a sua oração foi magnífica. Josué precisava de um dia maior do que os dias normais, e no horário do sol se pôr, ele se escurecer, nós não vencemos essa batalha hoje. Mas ele resolveu olhar para cima e orar a Deus, falar com Deus. E quando ele vai falar com Deus, ele pede: Deus, faz o sol regredir, na expressão dele, na visão dele, lá atrás, há milênios atrás. Ele pede para Deus que o sol regrida, e Deus parou o sol. Na verdade, o Josué olhou e deu uma ordem em nome do Senhor para que o sol se detivesse, e a lua também, para que houvesse um dia maior dentro do calendário humano, na visão humana. E Deus fez isso, travou o sol por 40 ou 45 minutos, e eles venceram aquela batalha. Eu só estou te dando esse exemplo para você entender que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora imagina várias pessoas justas, várias pessoas da consciência do bem, várias pessoas que querem fazer a coisa certa, que amam a Deus e que resolvem se reunir para orar pelo bem de uma outra pessoa. Imagina o que acontece. Lá na casa da irmã Maria, uma mulher justa, reuniu-se outros justos, formou-se uma assembleia, a palavra traduzida por igreja. Então formou-se uma igreja. Igreja não é uma pessoa. Tem gente que diz: a igreja sou eu. A igreja não pode ser você. Para ser igreja tem que ter mais de um. A igreja é uma reunião, a igreja é uma assembleia solene. Então reuniu-se a assembleia dos justos na casa da irmã Maria, para invocar o nome de Deus e pedir para Deus: Deus, liberta o nosso irmão Pedro. Hoje, nosso amigo, irmão, apóstolo Pedro, o nosso irmão apóstolo, aquele que tu enviaste, está preso, e Herodes, a autoridade maior, pretende matá-lo. Dá um livramento para o Pedro, Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus enviou um mensageiro de luz, que chegou lá e o Pedro estava dormindo, porque gente que confia em Deus não tem preocupação, né? O sujeito estava preso, 4 soldados perto dele, amarrado pé e mão, e ele está dormindo. Está dormindo. Está de cabeça cheia, né? Preocupado, Pedro. Quem ama o Senhor e segue as suas palavras, descansa. Tem tranquilidade. Lança, mais tarde é o Pedro que escreve: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, o Senhor, tem cuidado de vós. Essa palavra surgiu de um homem que estava preso para morrer e dormia, porque confiava em Deus. De repente, um mensageiro de Deus toca no Pedro, aqui ó, no vaziozinho aqui onde a gente sente cócega. Ele toca lá, tá. Pedro, e o Pedro: o que houve? Te levanta. Como é que é? Te levanta. Entende? E o Pedro achou que estava dormindo e sonhando, e dentro do sonho ele achou que estava vendo o sonho. Olha só, dormiu profundo, entrou em alfa, entende? E está tranquilaço, descansado, entende? Deus já até providenciou aquele descanso para o Pedro, porque agora ele tinha que caminhar, né? Agora ele tinha que se levantar e caminhar, e estava pronto porque descansou, e o mensageiro de Deus: levanta, Pedro. O Pedro levantou-se, e quando ele levantou-se, as algemas soltaram.
os pés e as mãos. E os soldados caíram num sono profundo. Ei, quem controla tudo é Deus, tá? Se Deus não quiser, não acontece. Se Deus quiser, acontece até o que tu não imaginas. Quantas vezes eu já vi o médico dizer, ó, vai para casa que tu vai morrer. A pessoa olhou, não vou para casa não. Eu vou lá na casa do irmão fulano, ou da irmã fulana, e eu vou pedir uma oração. O médico disse que eu estou mal, mas eu vou pedir, eu acho que se ele orar, e vai lá, e é feita a oração da fé, a oração da fidelidade, a oração da confiança, a oração corajosa, toda embrulhadinha em amor, em compaixão, em misericórdia. Glória a Deus. E as pessoas falam com Deus. E o outro que estava para, estás condenado à morte, não morre coisa nenhuma, está aí já faz 10 anos, está aí já faz 20 anos, está aí curado, curada, porque o Todo-Poderoso é a nossa força. Glórias ao Senhor, essa é a grande verdade. Ora, o Pedro levantou-se, caiu algema, dormiu os soldados, as portas, controle remoto não é coisa nova. Você sabia que controle, porta automática não é nada novo, é tudo tecnologia que Deus já tem lá com ele. O Pedro levantou-se, foi seguindo aquele mensageiro, e quando chegava perto da porta, aquelas portas, aquelas grades de madeira e ferro enferrujada, e o Pedro disse, eu estou sonhando, isso não pode ser verdade. O Pedro mesmo duvidava do que estava acontecendo. Por que não ia duvidar? Ele disse, não, mas isso aqui, eu estou ainda dormindo, é um sonho dentro do sonho, entende? E aí chega na outra parte, abriu tudo, tudo automático. Quando Deus age, a coisa fica toda na Tecnotel, é tudo automático, tecnologia divina, é assim que funciona. E abriu-se tudo. Quando abriu-se as portas, o Pedro se viu na rua. Quando ele está na rua, desapareceu o mensageiro que estava com ele. E ele disse, não, mas eu não estou sonhando não, está frio, está o vento pegando em mim, é realidade. Sabe de uma coisa? Não é sonho coisa nenhuma, eu vou para a casa da irmã Maria. Por que ele foi para a casa da irmã Maria? Porque ele sabia que toda semana, naquela hora, os irmãos estavam em vigília lá na casa da irmã Maria. E coincidentemente, nesse dia, os irmãos estavam orando por quem? Pelo Pedro. Isso é unção, você está entendendo? Eu estou explicando isso para você entender por que a unção quebra o jugo. Por que a unção quebra, alivia as cargas? A unção é poder de Deus para destruir aquilo que nos destrói. Quem recebe unção de Deus renova-se, tem energia nova, tem poder novo. O sopro de Deus é energia vital. Oh, glória a Deus! Quem recebe a unção de Deus recebe poder para ser vencedor. Essa é a grande verdade. É interessante porque às vezes a gente ora e não acredita muito no que ora, né? Vocês sabem disso? Nós somos todos falhos. É que nos falta conhecimento, às vezes falta experiência. Temos até o conhecimento, mas não temos a experiência. E aí a gente ora, mas a gente até tenta ajudar Deus, né? Eu orei, mas eu vou dar um empurrãozinho aqui para ver se... Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa de nada nosso. Vocês não veem essas orações aí, bota um copo d'água em cima do rádio, ou perto da TV. Deus não precisa disso. Ele não precisa. Entendeu? Se você confiar, não precisa do copo d'água. Não precisa. É só confiar que Deus age. Entendeu? É pecado, irmão, de botar um copo d'água? Claro que não. Você pode botar o tamanco, a gravata, a blusa, a cueca, bota tudo que quer lá, entendeu? Não tem problema não. Aqui mesmo já trouxeram para mim. Um dia veio uma irmã aqui, ela trouxe a carteira profissional do marido, mais a camiseta que ele trabalhava, trouxe tudo, botou na minha. Eu olhei bem assim para ver se não tinha nada mais estranho. Não, era só a camisa e a carteira profissional. Queria que o irmão orasse para ele arrumar um emprego. Eu digo, tá bom. Ela crê assim, entendeu? Não é pecado. Só que eu quero dizer para você que se você confiar de todo o coração, não precisa nada disso.
Se você confiar como capitão de Cafarnaum, você vai dizer: oh Deus, eu estou precisando de ti. Eu sou esse caco aqui, ó, é o Adilson que está falando, Senhor. Eu já errei tanto, eu já fiz tanta bobagem. Mas Pai, tu é mais inteligente do que eu, tu é mais sábio do que eu, tu é mais amoroso do que eu. Tem misericórdia de mim, me tira dessa. Porque eu confio em ti. Tu não precisa nem fazer um terremoto, nem um vendaval, nem fazer cair muitas águas. Só faz para mim, Senhor. Eu sei que se tu disser uma palavra, se tu disser uma palavra, eu saro. Se tu disser uma palavra, eu sou transformado. Se tu disser uma palavra, eu mudo. A minha vida muda. Se tu der uma ordem a meu respeito, tudo se modificará na minha vida, Senhor. Eu sei disso. Só assim, Senhor, não há mais nada. Eu duvido que fazendo isso com confiança, você não se erga para a vida totalmente, completamente transformado, transformada. Oh, glória a Deus! Essa é a grande verdade. O Pedro vai na irmã Maria, mas eles não estão acreditando muito. Falei para você que às vezes a gente ora, mas não acredita muito. A gente ora, mas não sabe como Deus vai fazer. E como a gente não sabe como Deus vai fazer, a gente faz oração na expectativa de que um dia qualquer. Às vezes a gente, até com medo do que vai acontecer, a gente ora esperando que isso aconteça mês que vem. E Deus, em sua bondade, faz acontecer na hora. A igreja estava orando, Deus mandou um mensageiro, soltou o Pedro. O Pedro foi para onde? Para a casa da irmã Maria. Quando chega na porta, ele bate. Uma menina vai abrir a porta. E aí olhou, deu uma espiadinha para ver quem era. Era o Pedro. Ao invés dela abrir, ela fechou a porta. Fechou a porta, olhou. Irmãos, o irmão Pedro está aqui na porta. Aí bronquearam com a menina. Gente que ora também faz coisa errada. Estava tudo ali falando. Deus veio de correr para a porta, não. Ô menina, o Pedro está preso. Vocês não estão orando para Jesus soltar? Mas ele está preso. É o anjo dele, é o espírito dele que está aí na porta. Disseram, eles acreditavam em fantasma, né? Vocês sabem que eles acreditavam em fantasma. Tá? Tem passagens ali que mostram. E aí estão achando que é um fantasma do Pedro. Será que já mataram o Pedro? E o espírito desencarnado está na nossa porta? Aí quem que abre a porta? Você já viu? Quem que tem medo de morto vai abrir porta? Não abre nada. Já esqueceram do que estava orando, já esqueceram do que estava pedindo, já esqueceram de tudo. Sabe o que aconteceu? Não, tranquilidade, lá fora deve ter dado uma batidinha. Entende? Não é fantasma. Fiquem tranquilos, ok? Até que alguém vai lá sensatamente e abre a porta. E é o irmão Pedro mesmo que está lá. O irmão Pedro está ali. Pronto. Deus ouviu a oração quando eles começaram a orar. Eles iniciaram a oração, Deus já estava dando resposta da oração. Você entende o que é isso? É desse tipo de unção que eu estou falando. Unção, a palavra que é traduzida por unção, trata de gordura, óleo sobre a pessoa. Ungir é pegar óleo e passar. Só que você vai ver no texto que nós estamos lendo, que Jesus está dizendo, ele está usando a palavra gordura, óleo, ele está usando figuradamente, porque o profeta Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Então nós podemos ler assim, ó: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me fortaleceu, me engordou, me deu uma força extra. E por que que Deus nos dá força extra? Por que que Deus nos dá o seu poder? Olha só: pois me ungiu para falar boas novas aos povos.
Você sabia que tudo que Deus faz por nós é para nós falar de Deus para as outras pessoas? Não é ser pregador, é falar de Deus para as outras pessoas. Você chega ali, está um grupo todo falando mal disso, daquilo, do presidente, do outro, e você chega e fala uma coisa boa. Fala uma coisa boa, você transforma o ambiente. O ungido transforma o ambiente. Quer dizer, ele me ungiu para evangelizar. Evangelizar é anunciar boas novas aos povos. Enviou-me a curar os contritos ou quebrantados de coração. A unção de Deus sobre a nossa vida não tem nada a ver com um aviãozinho na igreja, com língua estranha, com profecia. Não tem nada a ver com isso, não. A unção de Deus na nossa vida é para a gente curar coração que está partido, coração que está lá gemendo por dentro, gente que está toda quebrada por dentro. A unção de Deus nos dá capacidade, poder, para chegar e falar coisa boa para essa pessoa e dizer para ela: Deus te ama, Deus pode mudar esse quadro, Deus te cura. Mas eu não tenho mais força, eu não sei como vai ser da minha vida. A tua vida está nas mãos de Deus. Oh, glória a Deus, ainda que pareça o fim, a última palavra é de Deus, a última palavra é do Senhor. Essa é a grande realidade. Não, aquele que está desesperado, acha que tem que jogar tudo para o alto, vai dar fim na própria vida. A unção de Deus nos faz, ou nos leva a evangelizá-lo, a falar boas coisas para ele e a curar essa enfermidade. Porque a ideia de dar fim na própria vida é uma enfermidade da alma, é uma doença da psique, é um distúrbio mental. Mas o ungido do Senhor, ele cura os contritos de coração. E mais, quem mais? Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. A liberdade aos cativos se dá diariamente. Meu Deus, vivemos um século que a depressão tem dominado as pessoas. As angústias, as fobias, várias enfermidades da psique, porque por óbvio o homem não cuidou do lado de dentro de si. A preocupação com as coisas dessa vida, com o comer, com o vestir, com o ter, levou o ser humano a descuidar-se do seu interior. Então há uma corrida para adquirir, para ter mais dinheiro, para ter mais patrimônio. Há uma corrida e uma preocupação com o que eu vou comer, com o que eu vou beber. E Jesus ensina no Evangelho: não andeis preocupados com coisa alguma, não vos preocupeis com o que é vez de comer, nem com o que é vez de beber. E ele, de forma poética, ele coloca até: observai as aves, elas não ajuntam em celeiro, elas não têm armário de cozinha, elas não têm um celeiro com latas de mantimento, mas o vosso Pai Celestial as alimenta todos os dias. Olhai os lírios do campo, que não têm tecelagem, não costuram, não fazem tecido, mas nem Salomão com toda a sua riqueza, ou nem o Biden, nem o russo lá, não, o Putin, não se veste como um lírio dos campos. Não tem máquina, não tem como fazer igual, não dá para ter aquela vestimenta dos lírios do campo. Ele disse: ora, se Deus assim veste a erva do campo e alimenta os pássaros, não cuidará de vocês? Vocês não têm mais valor do que os passarinhos? Vocês não têm mais valor do que o lírio dos vales? Tem sim, tem.
Então, faça o seguinte, tem que atender lá. Alguém bateu ali no carro do irmão, mas isso é material, tá tudo certo. Então, ora, se Deus cuida dos pássaros, cuida do lírio dos campos, não cuida muito mais de nós? Não vai ter muito mais cuidado de nós? Na cadeia da criação, não é o homem a última da criação de Deus? Dentro do processo da criação, não criou Deus primeiro todas as outras coisas e por último não criou ele o homem? E por que ele criou o homem por último? Porque o homem é a coroa da sua criação. E sendo o homem a coroa da sua criação, deu o Criador todas as coisas já criadas para o homem. Deus criou tudo para o homem. Olha que coisa extraordinária. E deu ao homem o direito de zelar, de cuidar, de lavrar a terra. Coube ao homem esse direito. É nós que quer ter vida boa, adquira consciência crística. Você quer ver um mundo melhor? Ouça o que eu vou dizer para você. Um mundo melhor não vai ser o resultado de uma escolha política. Um mundo melhor não haverá através de nenhum partido político. Um mundo melhor não virá com leis políticas de governo. Não! Sabe como é que o mundo fica melhor? Se todos nós for buscando a consciência crística e cada um de nós fazer a sua parte. Se eu te tratar bem, o mundo ficou melhor para você. Se você vendo que eu te trato bem, tratar outro bem, o mundo ficará melhor para ele. Nós sempre recebemos o que semeamos. Se eu te trato em amor, jamais você vai me dar o seu ódio. Se eu te trato com misericórdia, eu jamais serei um condenado por você. Se eu tenho piedade e compaixão de você, você me amará. Essa é a grande verdade. O Pedro já escreveu isso, não é meu não. O irmão Pedro disse lá: quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Quem é que vai fazer mal para vocês se vocês são zelosos do bem? Se vocês são praticantes do bem? Quem vai fazer mal? Ninguém. Ninguém. Você sabe, como é que se diz aí, tinha até uma propaganda na TV: gentileza gera gentileza, respeito gera respeito. Essa é a grande realidade. Então, a consciência crística é essa. Um mundo melhor é implantado a partir da responsabilidade e ação de cada um de nós. Se nós buscarmos a unção de Deus, nós teremos, como Jesus, esse poder, esse revestimento para proclamar liberdade aos cativos, mesmo que esse cativeiro seja o cativeiro interno da alma, e pôr em liberdade os oprimidos. Com a unção de Deus, nós não só somos libertos, e só porque somos libertos, nós podemos libertar pessoas. Nós podemos libertar pessoas que estão travadas por opressão. Tem pessoas que já aconteceu uma coisa há 30 anos atrás, e ela está sofrendo até hoje, por causa daquele ato de 30 anos atrás. Eu já contei aqui a história de uma senhora, já idosa, que ia todos os dias no cemitério, se ajoelhava no lado da sepultura do marido, botava a mão em cima da sepultura do marido, que já morreu há 20 anos, dizia: seu miserável, eu te odeio. Eu passei aqui só para te lembrar que eu te odeio. Levantava e ia embora. Alguém disse assim: o ódio é um veneno que o indivíduo toma para matar o outro. Quem morre é ele. Ora, se eu tomo um veneno para te matar, quem é que morre? É eu mesmo. O ódio é um veneno que o indivíduo toma para matar o outro. Entende? Quem se acaba é ele. Quem odeia
está doente. Quem odeia está morto, está acabado, está arrasado. Entendeu? É uma opressão o ódio. O ódio é um diabo. Você sabia? Não, entenda aí, vocês que estão daqui, eu vou explicar para quem não está me acompanhando a tempo. Diabo para nós aqui nos Amigos de Jesus é um adjetivo, não é uma pessoa. Diabo não é uma pessoa, é um adjetivo que define divisão, discórdia, dissensão, e por aí afora. O prefixo di, ele vai trazer todas essas palavras que nós temos aí. Sempre que houver uma discórdia, sempre que houver, ali está um diabo, uma contrariedade, um diabo, entendeu? Então o ódio é um diabo que faz eu sofrer, que me oprime, que me tortura, que me angustia, que me põe para baixo, que me faz ser um derrotado, que não me deixa ser feliz. Odiar é perder a alegria, é perder a felicidade, é perder, enfim, a paz. Então, a unção de Deus elimina de mim, é o poder que elimina de mim o ódio. E o ódio eliminado de mim me dá poder para eu libertar outros que odeiam. Como é que eu liberto outros que odeiam? Com conselho, com exemplo do que passei, com orientação. E aí o ódio desaparece do outro. Uma forma de curar o ódio no coração, a mágoa, o rancor, uma forma de curar é você orar pela pessoa. Você sabia disso? Jesus ensina, ele disse: orai pelos vossos inimigos. Olha que coisa. E aí ele diz assim: e amem os vossos inimigos. Mas como, Jesus? Contraria todos os meus sentimentos. Ele só está dizendo assim: os teus sentimentos não prestam. Os teus sentimentos estão doentios. Você precisa ser curado. E a unção cura você. E como é que os sentimentos ruins podem sair? Eu colocando sentimento bom para dentro. E como é que eu transformo sentimento ruim em sentimento bom? Orando. A primeira vez que eu orei por um inimigo meu, e era um diabão, ele quase acabou comigo. Eu perdi tudo que eu tinha, tudo, menos a mulher, porque é assim. Deixa eu dar uma explicação aqui. Vocês já sentiram, né? Vocês já sentiram? Não, quando Jó foi provado, ele perdeu tudo, não foi? Menos a mulher. A mulher não perdeu, porque ela ficou ali perto para atormentar mais. Irmão Adilson é machista? Não sou machista, só estou brincando. Não, é que quando perdeu tudo, né? Graças a Deus, eu não perdi meus filhos, não perdi a minha esposa, nem o nosso cachorrinho na época. Então saí eu, a mulher, saímos da nossa casa, eu, a Gui, os 3 filhos e o cachorro. Sem nada, sem dinheiro, sem casa, perdemos tudo. Perdemos tudo. E por causa de um homem mau, por causa de um homem que acabou comigo nos meus negócios. E eu fiquei muito doente, fiquei depressivo. Por 7 meses eu não saía dentro de casa, dentro do quarto, na verdade. Meus filhos ainda pequenos, orientados pela Gui, não me pediam nada, não cuidavam, com barulho, com tudo, cuidando de mim. Eles pequenos cuidavam de mim. Mas o Senhor teve misericórdia da minha vida. E sabe como é que eu fui curado? Eu tinha um pacote de cheque assim, um pacote cheio de cheque, entende? Estava assim, dentro de casa. E o Espírito do Todo-Poderoso, esse que ungiu Jesus de Nazaré,
veio sobre mim também. Ele disse assim: Adilson, ora por esse sujeito. Ora por ele. Eu disse: como que eu vou orar por ele? Ora. E ora por todos os outros que causaram problemas para ti. E então eu escorreguei da cama e fui para um canto da casa. E eu dobrei os meus joelhos e comecei a pedir a Deus. Parecia a coisa mais ridícula do mundo. Quais eram os meus sentimentos? De raiva. Quais eram os meus sentimentos? Passava tudo quanto é bobagem na minha cabeça. A minha mente tornou-se um território de chacais, hienas e abutres. Você entende? A minha mente pensava em matar, pensava em vingança, pensava em tudo que não prestava. Mas a unção de Deus dizia: ora por eles. Então um dia eu resolvi fazer o que aquilo que contrariava toda a minha mente. A voz de Deus estava me dizendo. E eu dobrei os joelhos, como disse, escorreguei para lá e comecei a orar. Botei o meu rosto no assoalho e eu comecei: Deus, perdoa o fulano de tal. Não trata com ele não. Eu o perdoo também. Me levantei, fui lá, peguei aquele pacote de cheque sem fundo, trouxe, comecei a olhar de um por um e comecei a ler e dizia: Deus, eu perdoo esse aqui também. Eu perdoo. E à medida que eu comecei a dizer eu perdoo, começou a mudar o meu coração. E quando eu dizia: abençoa ele, Deus, não cobra dele esse ato, sabe o que aconteceu? Parece que cada vez que eu citava um dessa maneira, dentro de mim vinha força, e vinha força, e vinha força. E Deus me curou da depressão. Eu fui curado por Deus de uma depressão profunda. Os desejos de morte, porque haviam 2 desejos de morte que inundaram meu coração. Um era a morte do meu inimigo, e o outro era o desejo de eu morrer. O Senhor me libertou dos 2 desejos. Eu passei a gostar da vida, eu passei a amar a vida, eu passei a desejar viver. Os meses se passaram, eu fui retribuído por Deus. O homem que eu mais devia para ele, agora é o inverso. O homem que eu mais devia para ele, um dia chegou na minha casa com um outro amigo. Assentou-se, olhou para mim e chorou. Na minha casa, estou falando já de um tempo, que passou o tempo, e nós estamos lá agora numa casinha feita de tábua de caixaria. Lá na fazenda Rio Grande, num cantão. E aquele homem chegou na minha casa, eu pedi para ele lá. Eu liguei para ele e pedi para ele lá. E eu disse para ele: tudo que eu tenho está aqui. Não paga a dívida que eu tenho contigo. Eu fui golpeado, fiquei devendo. Eu disse: quer para você essa casinha, esse terreninho? Ele chorou, abriu uma maletinha, tirou de dentro um contrato e disse: esse é o contrato que tu tens comigo, tu não me deve mais nada. Rasgou tudo e jogou no lixo. Choramos juntos em oração. É meu amigo até o dia de hoje. Eu estou te contando isso, Deus está encaminhando as minhas palavras aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus está tratando de corações aqui nessa noite.
A unção do Todo-Poderoso, disse Jesus, é sobre mim. Naquele dia, na sinagoga de Nazaré, ele disse: a unção do Todo-Poderoso é sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. E me ungiu para falar boas novas, e me ungiu para curar os contritos de coração. Enviou-me para isso e para proclamar aos pobres, pobres aqui aos humildes, aos que querem ouvir. Ele me diz: proclama boas novas para eles. Diz para eles: Deus faz, Deus age, Deus atende, Deus ouve orações, Deus tem recursos para ajudar você. Oh, glória a Deus! E nessa noite eu sinto que o Espírito de Deus está sobre mim. Eu sei que está. Eu sei que eu estou sendo usado por Deus para falar com você. Aquele Espírito que estava sobre Jesus, ele está sobre mim nessa noite. E a glória que invadiu o Cristo é comigo e com você nessa noite. Deus ajuda você. Oh, glórias a Deus! Ele quer libertar você, Ele quer curar você, Ele quer tirar você dessa situação, Ele quer te dar uma vida nova, uma vida maravilhosa, para nós vivermos com Deus. Glórias ao nome do Senhor. Receba essa mensagem, porque a unção de Deus também nos leva, o último estágio aqui, a anunciar. Olha essa palavra, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Você sabe o que é o ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Cristo é um tempo que Deus preparou desde a morte de Jesus até o seu retorno. Nesse período, Deus agraciou os homens com perdão, com misericórdia. Sabe, aquele malfeitor, que alguns dizem que é o ladrão da cruz, a Bíblia não diz que ele é ladrão. Ele era um malfeitor, ele fez coisa errada. Aquele malfeitor da cruz, ele foi condenado à morte, estava no lado de Jesus. E ele aproveitou o início do ano aceitável. Ele é o primeiro de todos a entrar no reino de Deus através da fé. Ele fala para Jesus da cruz. Não sei se a sua cabeça conseguia ou estava tão travada de dor, mas se conseguia olhar, é possível que ele olhou para a cruz do lado e ele gritou no alto da cruz, nos seus últimos momentos de vida, e ele disse: lembra-te de mim. Você sabe o que é essa oração? É uma oração curtinha, mas estava todos os seus sentimentos, toda a sua alma, todo o seu desejo, tudo que ele desejava para si era ter uma vida nova. E ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele entendeu que Jesus podia ajudá-lo, que Jesus podia mudar a sua vida, que Jesus podia curá-lo, que Jesus podia fazer ele nascer de novo, e que se ele não tivesse paz aqui, pelo menos ele teria a herança eterna do Todo-Poderoso. E sabe o que Jesus disse? No meio das dores, no meio das ofensas, entre malvados, levado à morte, mas num amor que não para de transbordar, cachoeiras de amor, cachoeiras de graça, aleluia, águas divinas fluíam de Jesus, e Jesus olha para ele e disse: olha, hoje estarás comigo no paraíso. Você entrará, você estará lá, você estará comigo. Você verá a glória de Deus. Nessa noite, recebe essa boa nova para o teu coração.
O Senhor te ama, o Senhor te quer, o Senhor, Ele tem muito carinho por cada um de nós. Não tem nenhum de nós aqui que não errou, não tem nenhum de nós que não erre, não tem nenhum de nós que possa prometer que nunca mais vai errar, mas cada um de nós pode dizer: Deus, eu te amo, Deus, eu preciso de ti, Deus, eu careço da tua ajuda, eu careço da tua misericórdia. E a resposta do Pai será: vem, filho, vem para casa, vem, eu te abraço, o que tu estás precisando eu te dou. Ô pródigo, vem para Deus. Filho pródigo, recebe a graça de teu pai, recebe a voz do teu amado, o teu pai amoroso, recebe, porque ele fala contigo nessa noite. Aleluia. Diz o profeta: ainda que os teus pecados sejam negros como um carvão, já usado ainda que seja assim, o Senhor fará a tua justiça branca como a neve. Oh, glória a Deus. Ainda que todos digam que você não tem jeito, Deus diz: eu tenho jeito para você. Ainda que muitos não te valorizem, Deus nunca deixou de te amar. Essa é a grande verdade. Fique com essa palavra: consciência crística. É unção do Espírito sobre nós, força de Deus em nós, para nós fazer o que é bom, para nós andar pelo caminho correto, para nós evangelizar, falar coisa boa para os outros. Tire as conversas ruins da sua boca, fale o que é bom. A nossa valentia não vale de nada se não for usada para a prática do bem. Entendeu? Se a nossa valentia é para ameaçar o outro, não tem valor. Mas se a nossa valentia for para a prática do bem, então ela tem valor. Oh, glória a Deus. Ah, irmão Adilson, mas olha, pelas minhas andanças, pela minha vida, eu fiz tanta coisa que hoje eu adquiri coisas que eu não posso me desvencilhar. Deus corta essas amarras. Lembra das algemas do Pedro? Elas caem. Lembra das portas que estão fechadas? Elas se abrem. Lembra dos caminhos difíceis da vida? Ora, o caminho dos israelitas diante do mar. Deus não abriu um caminho no meio do mar. Lembra da rocha de Meribá, onde a sede parece que ia matar os indivíduos daquela nação, mas Deus não mandou o Moisés falar com a rocha, tocar na rocha, e a rocha não jorrou água? Ora, para Deus não há impossível. Fica com essa palavra no teu coração, guarde ela contigo, e lembra-te: busca a unção do Senhor. De Deus, unge eu com o teu Espírito Santo. Faz de mim essa pessoa maravilhosa como Jesus. Faz eu parecido com teu filho, meu Senhor. Faz eu ser mais de Cristo em mim, mais de Cristo em mim. Faz eu ser mais parecido com Ele. É um progresso, tá? É um crescimento. Isso vai acontecer. Amém? Fique na paz do Cristo Todo-Poderoso. Eu vou orar com você.